Boa tarde, gente. Aqui é a professora Tamires e o tema da nossa aula hoje é sobre a cartografia, mais precisamente sobre os mapas, tá certo? Então vamos dar início aí. Primeiramente, o significado da palavra cartografia. Eu coloquei aí embaixo que cartografia é a ciência que produz os mapas ou as cartas, por isso cartografia. E quando eu falo aí em cartas, não são as cartas que a gente escreve de uma pessoa para outra, tá? São as cartas geográficas, ou, como a gente fala, representação gráfica dos lugares. Essas cartas dão origem ao nome cartografia. Então, a cartografia, ela é uma ciência, porque ela traz para a gente um conhecimento, que é o conhecimento sobre os mapas, tanto na produção dos mapas, com fazer os mapas, como também estudar esses mapas, tá certo? E a pessoa que trabalha na produção das cartas ou os mapas chama-se cartógrafo. Então, o cartógrafo é o profissional que trabalha estudando ou produzindo os mapas. Hoje, o principal instrumento de trabalho do cartógrafo é o computador, através das imagens de satélite. Mas antigamente, os mapas, como aí na figura, eram feitos à mão, eram desenhados. E os instrumentos utilizados eram a bússola, para a gente ver aí a orientação, as direções, o compasso, para fazer os traços mais precisos, e o telescópio, né, para visualizar os lugares de forma melhor. Então, a elaboração de mapas é uma das formas mais antigas de representar e comunicar os conhecimentos sobre os lugares. À medida que o conhecimento sobre o planeta Terra se ampliou, os mapas se tornaram mais modernos, apresentando ao mesmo tempo diversas informações de um lugar. Então, desde tempos mais antigos, o ser humano acostumou-se a representar aquilo que ele via através de desenho, representar os lugares que ele frequentava, os rios, as matas, através de desenhos. E à medida que os povos antigos foram conhecendo outras partes do nosso planeta, esses mapas foram se tornando cada vez maiores, porque foram mostrando lugares maiores e ao mesmo tempo mais modernos, mostrando várias informações de um lugar só. Não só do rio, uma determinada mata ou o tamanho de um lugar, mas todas essas informações juntas podem ser representadas em um mesmo mapa. Então, aprendendo a ler mapas. Quando a gente pega um mapa, como é que a gente faz para entender aquele mapa, tá? Mapas são representações gráficas, eu deixei até em destaque aí, representações gráficas de toda a superfície do planeta Terra ou de partes dessa superfície. Então, o mapa é uma representação, é eu desenhar graficamente, representar graficamente ou o planeta Terra de uma vez, por inteiro, ou as partes desse planeta. Uma cidade, um país, uma rua, um bairro, tá? Então, vai depender do que eu quero com aquele mapa. Para a gente entender um pouquinho melhor. Imagine, por exemplo, que você está diante de um pequeno cachorro. Então, você resolve desenhá-lo, tentando reproduzir com o máximo de detalhes as características do cãozinho, tais como a cor, você vai pintar o seu desenho com a mesma cor do cachorro, o tamanho, a sua aparência e etc. O seu desenho será, então, dessa forma, uma representação gráfica desse cachorro. E assim, quem olhar para o desenho terá ao menos uma ideia de como é o animal de estimação. Da mesma forma, acontece com os mapas. Então, quando a gente olha um lugar e tenta desenhar aquele lugar, sendo o mais fiel possível, a gente ali está fazendo uma representação gráfica daquele lugar. Tá ok? Os mapas ao longo da história.
Muito antes da invenção da escrita, diferentes grupos humanos faziam representações para indicar os lugares onde viviam e os caminhos que percorriam. Então, mesmo sem saber escrever ainda, os seres humanos mais antigos, os povos antigos, já desenhavam, né? Então, eles já desenhavam. E o que é que eles desenhavam? Os lugares onde eles viviam, como eles se organizavam naquele lugar, os caminhos que eles percorriam quando iam caçar, para poder voltar para casa ou para poder voltar naquele lugar de caça de novo. Então, mesmo sem saber escrever, mas eles conseguiam desenhar. E aí a gente tem mais ou menos uma ideia de como foram surgindo os primeiros mapas. Foram através desses desenhos, dessas representações. Ainda na antiguidade, cada povo elaborava mapas com materiais diferentes, gravados em argila, né, que é o barro, desenhado nas pedras, desenhado nas conchas, em dentes de animais, ou desenhados em papiros e pergaminhos, que na época não tinha papel, eram feitos em couro de animais. E hoje em dia, no papel, né? No decorrer da história, o desenvolvimento das técnicas e das tecnologias foi cada vez mais melhorando a produção dos mapas. Então, hoje, a maior parte dos mapas que são produzidos são feitos com base nas fotos dos satélites, nas imagens de satélite. Então, através dessas imagens, dessas fotos, os cartógrafos produzem os mapas, e esses mapas hoje não são desenhados à mão. Todo o desenho, todo o contorno, a coloração, os símbolos, tudo isso é feito através de programas de computador, né? São as técnicas, como é dito aí, e as tecnologias hoje na produção dos mapas. Elementos de um mapa. Existem alguns itens que são de extremamente importância para que o cartograma seja mais facilmente lido. Trata-se dos elementos que compõem um mapa, aqueles que estão presentes na maioria dos mapas produzidos, servindo como instrumento de leitura e análise. Então, quando a gente pega um mapa, qualquer mapa, aquele mapa, ele não é feito de qualquer jeito. Ele é feito com alguns elementos, e esses elementos são colocados no mapa para que a gente possa entender aquele mapa. A maior parte dos mapas vão ter sempre os mesmos elementos, que são esses que estão aí na tabela. Todo mapa precisa ter título, todo mapa precisa ter as coordenadas geográficas, que foi o assunto da nossa aula passada. Todo mapa tem que ter orientação. Nós também já estudamos que são as direções da Rosa dos Ventos. Todo mapa tem que ter legenda, todo mapa tem fonte e todo mapa tem escala. Esses são os elementos de um mapa, tá? Então, qualquer mapa que vocês pegarem vão ter esses itens aí. E para que eles servem? Para ajudar a gente a entender o mapa, a fazer a leitura daquele mapa, certo? Então, título indica o assunto do mapa. Quando eu pego um texto, eu não tenho o título do texto, e com aquele título eu consigo entender ou saber mais ou menos do que se trata aquele texto. Com o mapa é a mesma coisa. O título vai me fazer entender ou saber mais ou menos o que é que está sendo mostrado naquele mapa. Normalmente no título vem o local mostrado no mapa, o nome do país, ou a cidade, ou o bairro. Vem o tema, se ele é um mapa de rios, se ele é um mapa de vegetação, se ele é um mapa de população. Vem a data da informação, quando aquela informação foi, de quando é aquela informação, de quando é aqueles dados que estão ali mostrados no mapa. Daqui a pouco eu vou mostrar uma imagem que fica melhor para vocês entenderem. Então, de uma maneira geral, o título mostra para a gente o assunto do mapa. As coordenadas geográficas que nós já estudamos, né, são as linhas imaginárias, paralelos e meridianos, traçados no mapa para auxiliar na
localização. Aonde é aquele mapa? Aonde é aquele lugar? Aonde aquele lugar do mapa está localizado no mundo? A orientação nos mapas é importante que haja uma rosa dos ventos para servir de orientação das direções. Então, todo mapa vai vir desenhado a rosa dos ventos, mostrando para a gente naquele mapa quais são as direções, onde é o norte, onde é o sul, leste, oeste, naquele mapa. Legenda, ela é a parte para que o leitor, quem está lendo, conheça os significados dos símbolos e cores mostrados no mapa. É preciso que o mapa tenha uma legenda. Eu costumo dizer que a legenda é a voz do mapa. Todas as cores que o mapa foi pintado, todos os símbolos que tem dentro do mapa, ele vem sendo mostrado na legenda, para que a gente consiga entender o que é aquele símbolo ou para que aquela cor. Fonte indica a origem da informação apresentada no mapa. Quem fez aquele mapa, o ano que ele foi produzido, de onde ele foi retirado. E a escala é a proporção matemática entre a área real e a representada, ou seja, mostra o quanto a área real foi diminuída. Quando a gente faz um mapa, a gente faz ele do tamanho que o lugar realmente é? Não. A gente faz menor. Mas quanto aquele lugar foi diminuído para caber naquele papel, para ficar daquele tamanho? É a escala quem me diz quanto a área real foi diminuída para ficar daquele tamanho do desenho, para ficar do tamanho do mapa. Vamos ver aqui na figura. A gente tem aí um mapa. O título já vai me dizer o que é que está mostrando nesse mapa. Então, Brasil é um mapa do Brasil, só que é um mapa do Brasil que mostra os biomas brasileiros, tá? Aqui ao lado a gente vê um quadradozinho com várias cores. Isso é a legenda. Então, essas cores que estão pintadas no mapa estão também na legenda, me mostrando o significado. Então, no mapa, o verde significa que é a região da Amazônia. O laranja significa que é a região daqui do Nordeste, a Caatinga. O amarelo significa que ali é aquela parte da região do Cerrado. Entendeu? Então, a legenda é a voz. Ela mostra o significado do que tem no mapa. A fonte normalmente aparece embaixo no mapa com letras bem pequenininhas. Como a gente viu, fonte é da onde veio aquele mapa ou quem fez aquele mapa. A maior parte dos mapas do Brasil são feitos pelo IBGE, que é o que vem mostrando aí embaixo, ó, fonte desse mapa. IBGE significa Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. É uma organização que trabalha só com mapas. Então, esse mapa ele estava no Atlas Geográfico Escolar do Ensino Fundamental do 6º ao 9º ano. E quem fez ele? O IBGE. Então, a fonte dele foi o IBGE. Aqui do outro lado a gente vê orientação. Aqui em cima, nesse caso, não está a rosa dos ventos desenhada completa, mas ela está mostrando parte da rosa dos ventos, que é apenas a direção norte. Se eu sei que o norte nesse mapa é para cima, então o sul é para baixo. E aí eu consigo me orientar. Coordenadas geográficas, como a gente viu na aula passada, em todo o mapa essas linhas elas vão estar desenhadas, tá? E elas servem para ajudar a localizar esse lugar, aonde o Brasil está localizado no planeta Terra. As coordenadas geográficas me ajudam a achar. E a escala, não está dando muito para ver, mas eu ampliei aí embaixo. A escala, como a gente viu, é quanto o mapa foi diminuído. É claro que esse mapa não está mostrando o Brasil do tamanho que o Brasil é. Está mostrando o Brasil menor. Quanto ele foi diminuído? A escala é que vai me dizer. Como é que eu leio a escala? Vocês estão vendo aí que tem 0 e 250 quilômetros. Isso significa que
Se eu traçar uma linha de 1 centímetro nesse desenho, essa linha de 1 centímetro vai valer no tamanho real 250 quilômetros. Tá? Então, aí é a escala. A diferença do desenho para o tamanho real. Tá ok? Alguns símbolos que normalmente vêm desenhados nos mapas. Aqui tem vários, mas são inúmeros. Eu coloquei só alguns aí para vocês terem uma noção. Então, o aviãozinho significa ali que é um aeroporto, né? A indústria, vem o desenhozinho da indústria com a chaminézinha. Posto de combustível, vem o desenho da bomba que a gente vê nos postos de combustível. E aí vocês podem ter mais ou menos uma noção, né, de o que é que cada símbolo significa em um mapa, tá? Eu coloquei aqui um mapa para vocês como exemplo, né? Nesse mapa tem um monte de símbolos desenhados, só que só os símbolos não dá para eu saber o que significa. Então, se eu colocar alguma cor, ou se eu colocar algum desenho, algum símbolo no mapa, eu preciso colocar ele na legenda. Então, aí ao lado tem o quadradinho, que se chama legenda, onde vem mostrando cada desenho que está no mapa, o que é que significa, certo? E já que estamos falando de mapas, nada mais para a gente terminar mostrando como o nosso planeta, né, a superfície do nosso planeta, ela vem representada. Então, as representações da superfície terrestre são as diferentes formas que os cartógrafos desenvolveram para representar a Terra. Normalmente a gente usa para mostrar o planeta Terra duas formas, ou o globo terrestre, que é como se fosse o planeta Terra em miniatura, tem a forma de globo, vem os países, os oceanos desenhados tudo no seu devido lugar, como se fosse realmente um planeta Terra, o planeta Terra em miniatura. E eu tenho também o planisfério, que eu já mostrei esse planisfério na aula, logo no início do ano, que é o mapa do nosso planeta, que mostra todos os países de uma vez só. É como se eu estivesse descascando, ó. Olhem esse desenho do meio. É como se eu estivesse descascando essa camada que mostra os países no globo para mostrar tudo de uma vez só, numa folha plana. Por isso, planisfério. Tá certo? E para finalizar a aula de hoje, então, tem aí uma atividade. Novamente, para vocês copiarem, responder, tirar foto e devolver para Maria José, que ela manda para mim. São 4 questões para vocês colocarem aí no caderno. Primeira, elabore no caderno um texto breve e pequeno sobre o que são os mapas e o que eles podem representar. No começo do slide tem falando sobre isso. 2. Em sua opinião, os mapas podem ser considerados um meio de comunicação? Então, a gente pode usar o mapa para se comunicar? Sim ou não? E justifique a sua resposta. Se sim, por que sim? Se não, por que não? 3. Por que elaborar um mapa é sempre fazer escolhas? Quando eu vou fazer um mapa de algum lugar, porque ao fazer esse mapa, eu sempre vou fazer alguma escolha. Justifique a sua resposta. E a 4 vocês vão relacionar. Tem os 5 elementos de um mapa e ao lado o que cada um significa, que vocês vão preencher com um número. Dessas informações, número 1 para o que está falando sobre o título, número 2 sobre a fonte, 3 sobre a orientação, número 4 legenda e número 5 escala, certo? Então, boa atividade para vocês e até a próxima aula. Beijão!